depois. Beleza. Tá bem? Então, hoje a gente vai bater um papo sobre organização da rotina, que acaba sendo muito importante, aproveitando aí que o dia primeiro caiu numa segunda-feira. Eu adoro mês quando o dia primeiro cai na segunda, que parece que tudo vai mais organizado, né? E eu vou abrir o compartilhamento. Eu só vou pedir para que vocês me confirmem se estão conseguindo enxergar a tela. Tá. Estão conseguindo ver? Ainda não. Não? Ainda não, tá, acho Tá que tá atra pare agora agora sim. sim. Agora sim, abriu organizando a rotina alimentar? Sim. Sim. Maravilha, então vamos lá. Bom, quando a gente consegue organizar a rotina, que é a antecipação, né? O sucesso para um acompanhamento nutricional funcionar, ou para qualquer outro projeto que a gente tenha, né, em mente, para funcionar, a gente precisa ter esse planejamento. O planejamento é a antecipação. Então, sabendo que você vai ter que se alimentar, você precisa organizar essa rotina, ter acesso aos alimentos, rascunhar um cardápio com aquilo que você deseja consumir nos próximos dias. Tem algumas pessoas que conseguem preparar essas refeições com antecedência e já deixar tudo congelado. Se você não quiser montar toda a marmita, vale sempre a pena você ter algumas opções congeladas, como, por exemplo, ter um vegetal congelado, ter um legume congelado, porque isso acaba fazendo com que você tenha uma facilidade muito maior em seguir esse planejamento alimentar, evitando que você tenha aí alguns imprevistos e acabe por consumir aquele alimento que estiver disponível mais facilmente. Ao longo, né, do tempo que eu venho fazendo atendimento, eu observei que os pacientes que têm melhores resultados, que acabam tendo mais sucesso e mais facilidade em manter esse planejamento alimentar, são os pacientes que conseguem, de fato, organizar com antecipação essa rotina. Então, seguindo aqui, a gente tem uma técnica super interessante que é o branqueamento. É uma forma da gente conservar muito mais os nutrientes e o sabor desses alimentos, tá? Então, você tem a opção de utilizar o branqueamento tanto para frutas quanto para hortaliças. Em geral, as frutas a gente não cozinha, mas você pode fazer esse congelamento das frutas também. E a gente tem a opção de fazer o branqueamento com os vegetais. Então, depois eu vou compartilhar com vocês esse arquivo, Tá. que é basicamente você levar a água para ferver e aí você escolhe, vamos supor que a gente vai preparar couve-flor. Você leva a água para ferver, você vai mergulhar ali o alimento de 1 a 3 minutos, dependendo de qual for o alimento escolhido. A hora que a água ferver novamente, já está pronto, a técnica já finalizou, você vai desprezar essa água fervente com cuidado, vai mergulhar imediatamente esse alimento numa água fria, num recipiente com água gelada e gelo. E aí a gente faz uma técnica que é o branqueamento em si, que é esse choque térmico. Então a gente consegue cessar o processo de cozimento e acaba preservando muito mais os nutrientes quando faz dessa forma, tá? E olha que legal, a gente pode Beleza. armazenar os produtos por 90 dias. Então acaba sendo bastante tempo. É uma forma, inclusive, da gente conseguir estender a validade, porque tem vários produtos que a gente acaba perdendo, né, não a validade, mas esse produto acaba estragando, e aí você não consegue, né, ter um aproveitamento total. Então olha só, brócolis e couve-flor 3 minutinhos, e os outros que são mais macios, olha, espinafre, a vagem, a própria abóbora que é mais macio, a couve, apenas 2 minutos e alguns 1 minutinho. Então, 1 minutinho em água fervente e você já consegue levar para o resfriamento, e aí está feita a sua técnica de branqueamento, lembrando que você pode armazenar por até 90 dias. No caso das frutas, que vocês podem utilizar tanto para o preparo de sucos quanto de vitaminas, é o mesmo prazo. Só que a fruta você vai lavar, vai higienizar, vai
porcionar, né, vai picar e vai acondicionar em saquinhos de congelamento ou em um recipiente totalmente fechado com tampa, e a validade também vai ser de 90 dias, tá? E é muito interessante porque se você tiver num momento que você foi pega de surpresa, que teve algum imprevisto, você tem esse alimento congelado ali. Então, todas as pessoas que fazem essa programação acabam depois compartilhando que foi super válido, que acabou aproveitando melhor esses alimentos. Então, vale muito a pena colocar isso em prática, tá? É uma técnica muito utilizada por chefes de cozinha, porque além de aumentar o prazo de vida útil desse alimento, realça a cor. Então, quando a gente vai fazer a montagem do prato, que você descongela esse alimento, ele fica com uma cor tão viva como se tivesse sido fresco. Vale super a pena, tá? E aí tem a questão do pré-preparo. O que que é o pré-preparo? É você antecipar. Então, é uma fase inicial que você manipula esse alimento que vai ser consumido na sua dieta e já deixa ali organizado. Então, mais uma vez falando da antecipação. Aqui eu utilizei como exemplo o alface. Então, a gente consegue fazer o pré-preparo através da higienização, que é a lavagem das folhas. Então, comprou, foi na feira, no hortifruti, ou recebeu esse produto em casa. Então, você vai fazer a higienização. E aí, vai sanitizar, depois de lavar folha por folha, você vai mergulhar na solução de hipoclorito. Lembrando que 1 litro, uma gotinha da solução, vai deixar ali esse alimento mergulhado por 15 minutinhos e depois você vai escorrer, vai lavar novamente em água corrente e você armazena. E das folhas, como é que a gente estende a validade? Retirando ao máximo a água, né, para esse alimento não estragar. Então você deixa escorrendo mesmo no escorredor, tem alguns escorredores de verduras, na verdade, que funcionam quase como uma centrífuga para retirar esse excesso de água, e você pode armazenar intercalando esse vegetal com folhinhas de papel, eh, absorvente, então do guardanapo, do papel toalha, para que ele possa absorver essa umidade do alimento, estendendo aí o prazo de vida útil, tá? Com relação às carnes, vale muito a pena você acabar condicionando essa carne em porções menores. Por quê? Porque a gente não pode, em hipótese alguma, descongelar a carne e recongelar. Fazer isso é aumentar em muito o risco de contaminação por micro-organismos. Infelizmente, tem vários patógenos, tem bactérias, tem leveduras, que eles são muito resistentes. Então, quando a gente congela, e aí eles ficam lá inativados, mas ele não morreu, ele fica lá paradinho, eles encapsulam e fica protegido dessa temperatura. Quando a gente descongela, a gente ativa esse micro-organismo e aí ele fica ativo naquela carne. E aí, quando você congela novamente essa carne que já ficou exposta à temperatura ambiente, você aumenta muito a chance desse micro-organismo se reproduzir. Então, quer dizer, se você tinha ali uma, duas, três cepas, você passa a ter mais de 100 e aí esse alimento vai estar prejudicado, podendo causar uma intoxicação alimentar, uma toxinfecção. Então, são casos muito graves que colocam a saúde das pessoas em risco. Infelizmente, é um risco muito grande quando a gente faz esse processo. Então, por isso que é bacana a gente já congelar a porção que a família consome. Ah, são 2 membros, 4, são 6. Você já tem mais ou menos uma ideia de qual é o volume de proteína, de carne que vai ser consumido por essas pessoas? E aí você faz, então, o armazenamento, congelamento dessas porções. E aí isso facilita muito a vida. Quando a gente pensa no congelamento, tem uma técnica super bacana que é você já temperar. Então, quando você congela essa carne, essa proteína já temperada, ao fazer o descongelamento, você já pulou uma etapa, porque essa carne já está temperada. E se você for fazer numa pressão, se você for refogar, assar ou até mesmo grelhar, você já não precisa temperar porque essa carninha já foi temperada antecipadamente. E aí vale muito a pena fazer dessa forma. Vocês vão perceber que além de ser muito mais prático, reduzindo o tempo que você precisa ficar ali cozinhando, você ainda tem uma grande vantagem, que é economizar tempo, né? E evitar, obviamente, o desperdício.
E a gente tem então o dia seguinte. Você preparou suas refeições, calculando mais ou menos a porção que vocês estão ali acostumados, mas o que que aconteceu? Sobrou. Você teve uma sobra que você não contava. E o que que você faz? Você tem que usar um pouquinho de criatividade, tanto para a gente evitar o desperdício, quanto para você garantir um melhor aproveitamento desses alimentos que você já tem prontos. Então, se você fez, por exemplo, um frango grelhado e teve uma sobra desse filé de frango, desse peito de frango, você pode utilizar para um recheio de uma torta, você pode utilizar para a preparação de uma salada, você pode Sim, utilizar para fazer um patê. Então, tem para um recheio de uma tapioca, tem várias possibilidades que a gente pode explorar para utilizar esse mesmo produto, né, evitando, obviamente, que haja um desperdício. Você tem como exemplo aqui até a canja, que agora esses dias estão tão quentes, mas a canja acaba sendo uma opção super bacana também para a gente utilizar não só as proteínas, como também os vegetais, tá? E no caso da fruta, poxa, fiz um suco de fruta e sobrou, que pode acontecer. Você pode fazer o que na minha infância, não sei se mudou de nome, mas na minha infância a gente chamava de geladinho ou gelinho, né. Então você pode fazer, preparar até um picolé de frutas, porque você vai estar aproveitando os nutrientes desse suco através do congelamento e acaba sendo super saboroso. Então, né, citei como exemplo a canja, mas esses dias mais quentes a gente pode utilizar aí um suco de frutas para preparar um belo picolé ou um gelinho, e aí você deixa isso acondicionado por até 90 dias, porque não vai estragar. Então acaba sendo até uma forma muito criativa e saborosa de preparar aí aliás, de preparar não, de reaproveitar esses alimentos, evitando obviamente o desperdício. E aí a gente traz a questão bacana. da rotina. Quando a gente quer desenvolver um hábito, quando eu quero desenvolver uma competência, eu tenho dificuldade com alimentação, ou eu tenho dificuldade em treinar. Eu preciso organizar a minha rotina para encaixar essas ações. À medida em que eu tenho disciplina para repetir esse padrão, vai chegar um determinado momento que isso vai se tornar um hábito. Vou citar a mim mesma como exemplo. Uma rotina de trabalho puxada, mas que me permitia treinar. Só que eu tinha dificuldade em organizar o horário do treino. Então, se eu deixasse para treinar no final do dia, a chance de eu pular esse treino era muito grande, porque às vezes tinha algum imprevisto, ou pegava trânsito no caminho do consultório para casa, ou aparecia algum cliente de última hora, eu estendia a consulta, enfim, acabavam tendo alguns compromissos que eu considerava mais importantes que o treino e eu acabava sempre pulando esse treino. E aí isso começou a me incomodar. Então, qual foi a solução? Olhar para minha rotina e enxergar em que momento do dia, em que outro momento do dia eu poderia fazer aquele exercício. E aí foi no primeiro horário. E isso tem se mantido desde o final do ano passado. E conseguindo treinar de 6 a 7 vezes por semana, que era realmente o que eu queria. Então, foi um ajuste que eu fiz da minha rotina para conseguir alcançar o meu objetivo. E isso se tornou tão habitual que agora eu não preciso esperar o despertador tocar para acordar. O corpo já está acostumado, eu já acordo antes e depois o meu dia rende muito mais. Então, quando a gente consegue estabelecer uma meta e essa meta precisa ser, ao mesmo tempo, desafiadora, mas também possível de ser alcançada, a gente vai reforçando a confiança em si mesmos. E isso é muito importante quando a gente está pensando em estabelecer um novo hábito e mudar o estilo de vida. Não adianta você ter uma meta muito absurda, uma meta muito distante da sua rotina, que seja extremamente desafiadora, mas que você não tenha condições de alcançar, porque aquilo, ao contrário da confiança que a gente obtém quando alcança a meta, isso vai reduzindo a confiança em você. E aí isso é muito desagradável, porque você vai a gente tem parece que tem sempre uma vozinha ali dizendo que você não consegue, para você deixar para lá, ou que isso não é importante, ou que outras coisas importam. E aí você vai
vai realmente se deixando em segundo plano. Então, conseguir organizar a sua rotina dessa forma mesmo, no papel, através de uma planner ou num rascunho mesmo, no próprio calendário, vai te ajudar, com toda certeza, a alcançar com mais facilidade esses objetivos. E aí tem uma técnica que eu faço até mesmo quando eu estou em consulta com o paciente, que é pedir para ele desenhar a rotina dele. Então, do horário que acorda até o horário que dorme, quais são as atividades diárias que são regulares? E aí, desse jeito, você consegue enxergar onde você tem essas lacunas, quais são as atividades que você consegue delegar, que você consegue passar para outra pessoa e que você não precisa abraçar tudo, para que as suas prioridades também sejam respeitadas e atendidas. Então, organizar a rotina é a melhor forma de estabelecer um hábito à medida em que você tem disciplina, né? Você vai mantendo a constância e aí você percebe que tudo é possível, né? Com um pouquinho de jogo de cintura, tá? Isso vale tanto para o exercício, quanto para um curso que você queira fazer, algo novo que você queira aprender, organizar suas refeições em marmitinhas, organizar melhor o seu período de treino, incluir uma nova atividade na sua rotina, organizar a casa, enfim, isso vale tanto para a sua rotina profissional quanto para a sua rotina doméstica e vai realmente te ajudar a economizar tempo, porque esse é o intuito, né? Quando a gente usa aquele ditado de que tempo é dinheiro, vai muito além. Tempo é o nosso bem mais precioso e ele realmente não volta. Então, desperdício de tempo acaba sendo algo muito ruim porque você não consegue resgatar aquilo, né? A gente não consegue voltar no tempo e fazer de forma diferente. Então, por isso a gente precisa realmente organizar a rotina para conseguir um melhor aproveitamento. Essa gestão do tempo é super fundamental. E aí, para a gente fechar, trago aqui algumas considerações. Em se tratando de alimentação, manter a sua cozinha e a sua despensa organizadas, sempre com os alimentos que vão vencer mais próximos no seu campo de visão, mais à frente. Então, o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Se você foi ao supermercado, fez uma nova compra e você tinha, por exemplo, uma lata de milho na sua despensa, essa lata que você comprou, você tem já guardadinha lá. Aí você foi ao supermercado hoje. Essa lata que você comprou hoje, que você checou a validade e que ela está mais distante, você vai colocar para trás. Você não coloca para frente, porque senão a chance de você utilizar, que chegou por último, é muito grande. E aí esse alimento que já estava na sua despensa acaba vencendo sem que você consiga utilizar e vai gerar o desperdício. Então, a gente utiliza essa programação primeiro que vence, primeiro que sai, né? Ou primeiro que entra, primeiro que sai, sempre mantendo essa rotatividade, né? E organizando esses itens de uma maneira que fique fácil visualizar o que você tem ali, tá bom? Eh, fazer tudo ao mesmo tempo significa o seguinte: você está preparando o arroz, enquanto isso você pode higienizar uma salada, ou de repente, se você está colocando feijão para cozinhar, você já consegue temperar a carne, está colocando feijão de molho, já tempera a carne. Então, essa dinâmica mais proativa garante que você finalize as tarefas ao mesmo tempo e encurte o seu período ali fazendo essa determinada atividade, que eu usei como exemplo o preparo de alimentos, mas serve para N outras coisas, tá? Optar por receitas práticas, né? Se você utiliza, esses alimentos que você já tinha pronto, como por exemplo, eu tenho um franguinho que eu vou colocar numa salada, você ganha muito tempo, né? E aí você não precisa nem desperdiçar os alimentos, nem perder todo esse tempo depois de um dia, né, exaustivo de trabalho, de atividades em geral, você não precisa gastar tanto tempo fazendo também essa refeição. Então, utilizar essas receitas mais práticas no dia a dia e, obviamente, que se num final de semana você tiver mais tempo para cozinhar, para testar uma receita mais Uhum. elaborada, faça isso, incluindo inclusive os outros membros da família, porque é uma experiência muito bacana, principalmente para quem tem filhos, para quem tem companheiro, você conseguir compartilhar esse momento com outras pessoas é fantástico. Você vai perceber que a sua conexão com o alimento, ela muda. Porque não fica só aquela questão, como porque tenho fome. A gente acaba envolvendo a questão emocional, que a gente chama de comfort food. E isso acaba sendo muito saudável até para estreitar os laços entre os membros da família, tá?
Ok. Organização é tudo. Lave a louça enquanto você está cozinhando. Não deixa acumular uma pilha de louça, porque senão você vai terminar de fazer a comida, vai estar aquele cheiro maravilhoso, você querendo se alimentar e aquela pilha de louças por lavar. Então, enquanto você está cozinhando, já vai lavando a louça. Depois você vai perceber que isso facilita muito. É um peso da consciência que você tira quando consegue executar as duas tarefas ao mesmo tempo, tá? Preferir temperos naturais, sempre. A quantidade de aditivos químicos que a gente tem 38 nos 38 produtos prontos é gigantesca e, além disso, a gente ainda corre o risco de ter uma distorção do paladar. Esses produtos, esses temperinhos prontos em sachês, em tabletes, eles têm um componente chamado glutamato monossódico. Esse é um realçador de sabor. E ele tem a característica de destacar o sabor daquele alimento que você está consumindo quando você adiciona o produto. Então, se em algum momento você não utilizar esse temperinho industrializado, o sabor, a percepção que seu paladar vai ter é de que o sabor daquele alimento já não é tão gostoso assim quando você está utilizando só os temperos naturais. Então, isso vai deturpando um pouquinho o nosso paladar e não é interessante fazer isso. Uma vez ou outra que você utilizar, tudo bem, porque a gente não precisa, né, seguir 100%, precisa ter, né, bom senso e encontrar um ponto de equilíbrio. A minha proposta é que você não utilize com frequência, com regularidade no dia a dia, até para que você possa explorar mais os temperos naturais. Tomilho, cúrcuma, açafrão, páprica defumada é maravilhosa. E aí tem uma série de outros temperinhos e especiarias que a gente pode utilizar, que a natureza disponibiliza e que por muitas vezes a gente até desconhece, mas vale a pena provar, tá bom? Se você tiver sempre um purezinho, uma sopinha, um creme, um caldo congelado, você evita pular essa refeição. Então, você chegou em casa super cansado, mas você tem ali um purezinho que você só vai cozinhar um ovo, vai grelhar um frango, enfim. Se você tiver um caldinho de legumes para quem gosta, um caldo de feijão, você só descongela isso e pronto. E a sua refeição está garantida, evitando que você consuma fast food, evitando que você consuma lanches mais calóricos e que fure a dieta num momento que não foi programado, né? Porque ter uma refeição livre uma vez na semana, uma vez a cada 10 dias, não prejudica o processo de emagrecimento. E você não vai deixar de ser mais saudável porque está comendo uma pizza uma vez na semana com a família. O que não pode ocorrer é: não tenho nada pronto, vou pedir uma comidinha, vou pedir um lanchinho no aplicativo. Porque até mesmo a refeição, às vezes vem com muita fritura, às vezes você está correndo ali, está, né, tá distraída, não percebe, não solicita troca. Às vezes vem muita gordura, muito óleo envolvido no preparo, mesmo da refeição, mesmo não sendo lanche, e não foi feito da forma que você faria. Então vale muito a pena você ter ali um coringa, uma salvação para utilizar nesses momentos onde você tem esses imprevistos, tá? E aí tem alguns alimentos que valem muito a pena ter na despensa, ter ali no estoque, que seriam ovos. Os ovos, eles são realmente considerados um dos superalimentos, isso no mundo todo, não só aqui no nosso país. Macarrão, de preferência integral, atum. Com esses alimentos, você consegue bolar N outras receitas. Então, macarrão você pode fazer alho e óleo, você pode fazer uma salada de macarrão, você pode fazer um ovo cozido, um omelete, ovinho mexido, pode consumir um pão com ovo, não tem problema nenhum. O atum, a mesma coisa, ou até a sardinha, que é uma excelente fonte de ômega 3. Ela pode virar um patezinho, você pode consumir essa sardinha ou atum com macarrão para quem gosta, ou até mesmo com arroz. Enfim, são alimentos que a gente consegue utilizar de formas variadas, evitando mais uma vez que você fique sem opções e acabe recorrendo aí a um delivery. Certo? Muito Bom, bom. então vocês podem agora abrir os microfones, por favor, e se tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. Nossa, boa noite a Boa todos. noite. Menina, você falou da carne. Eu sou mestre de descongelar e congelar de Recongelar não volta. pode. Nossa Senhora.
Não pode, não pode não, porque o que que acontece? Você tem uma chance muito grande de aumentar, porque corre o risco de haver contaminação, né? Então você tem uma Sim. chance muito grande de aumentar essa contaminação. Então é mais fácil você porcionar, né, 2, 3 bifes, 2, 3 filés, uma posta de peixe e você armazena isso em embalagens menores, porque normalmente a gente compra o quilo, mas nem sempre você vai consumir o quilo. E o que que você pode Exato. fazer? Se sobrou, você pode preparar esse alimento, já pode deixá-lo pronto, e aí você pode manter refrigerado por até 3 dias. Mas uma vez que você descongelou, você não pode recongelar, ok? Entendi. Ok. Mais alguém Muito com bom. dúvida? Oi, meninas, boa Olá, noite. boa noite. Oi, Tudo bem? Laurinha. Boa Oi, noite. boa noite. Aqui, tia Luana. Então, para falar um oi, eu vou por coincidência, olha aqui, ó, prato da noite. Filé de linguado. Ó, Maravilha. Fernando, peixinho, ó, linguado e estou fazendo manchova também, que ainda vai pro forno. O Ai, que linguado é da delícia. Laura. Geração Saúde. É isso aí, tá em boa companhia, né? Pelo menos a Laura come, né? Pelo menos a Laura, porque a mãe não come. Mas quanto ao descongelar, eu tinha até me arrependido. Eu falei, caramba, vou fazer peixe a essa hora. Só que você acabou de falar, não dá para congelar novamente, porque daí ele vai perder propriedade, né? E corre o Ele risco de perde qualidade. contaminação, exatamente. Isso, que é pior, né? Não é nem só a Exato, qualidade, ele pode dar exatamente. uma infecção, né? Uhum. E uma infecção estomacal, é isso? Exato, uma toxinfecção, uma intoxicação alimentar, e é um quadro muito grave, né? Eu já perdi Ah, paciente com que infelizmente teve uma bactéria no intestino que caiu na corrente sanguínea e se alojou no cérebro, e foi muito grave. Então é uma coisa que a e gente é não rápido, imagina muito e isso. difícil detectar. É muito difícil É, detectar. também, Então a gente precisa levar isso em consideração. sim. E Nossa parece que é Senhora. muito rápida a evolução dessa bactéria. É a mesma Uhum. coisa o frango, né? Que tem a. Como chama do frango? Do frango é a salmonela. Isso, justamente. Frango também é muito perigoso. Quando eu percebo aquela manchinha branquinha, que o peito do frango, você vê ela cheia de pintinha branquinha, não utiliza. Eu prefiro descasar, porque às vezes você congela, ele já veio Exato. descongelado do Uhum. mercado Isso. e a gente vai congelar novamente. Aí quando você vai usar, ele tem cheio de pontinha branca. Aí eu já prefiro não usar, né? Exato, foi, Algumas foi brigas com ótimo o açougueiro. seu comentário. É importante você ter um local de confiança para comprar essas carnes, Isso. porque, infelizmente, é uma prática comum dos grandes supermercados desligar refrigerador à noite para economizar Isso, energia. E aí a gente, sem saber, justamente. quando chega para comprar esse alimento, sabe Uhum. que esse alimento está em perfeito estado de conservação, mas não está. Então foi ótimo esse comentário para a gente realmente Sim. destacar a importância de você ter um local de confiança para fazer a aquisição Sempre desses alimentos, né? isso mesmo. Procurar comprar sempre no Perfeito. mesmo lugar, né? Porque Isso. pelo menos você vai identificar. Olha, eu comprei semana passada, eu não costumo comprar no açougue aqui de casa, porque é muito caro, o açougue pertinho aqui. Só que como eu queria só um peito de frango, que era para uma torta, falei, vou pegar aqui mesmo. Cara, foi o tempo, eu atravessei a rua e voltei, fui lá devolver. Falei, quero meu dinheiro de volta, por gentileza, porque eu abri a sacola, já cheirava ruim. Não E a acredito. moça falou, ai, mas nunca aconteceu. Então, mas aconteceu comigo? Devolve meu dinheiro, amiga, não vamos arrumar briga. E aí Uhum. já não compro mais.
Não compro mais, porque é muito perigoso. O frango é muito perecível, né? É. Ele é muito Ele é fácil. muito Aham. sensível, né. E Isso, aí isso. precisa até, ressaltando também, armazenamento de carnes. Se você não vai congelar, se você vai manter refrigerado para consumir em até 3 dias, você precisa manter essa carne na primeira prateleira da geladeira, próximo ao freezer. Então tem o refrigerador lá, normalmente, né, as pessoas têm ali, 2 portas, então você tem o freezer na parte de cima, você mantém essa carne na primeira prateleira, esteja ela crua ou cozida. Os alimentos mais perecíveis, queijos, leite, iogurte, você mantém o mais próximo possível do freezer, porque ali a gente tem uma temperatura menor. Dentro do refrigerador existe uma oscilação de temperatura. Então, quanto mais distante Exato. estiver do freezer, maior vai ser a temperatura. E aí, na parte de hortifruti, a gente tem, por exemplo, em torno de 10 graus, de 7 a 10 graus. E você não mantém, você não conserva uma carne, esteja ela crua ou não, nessa temperatura, porque daí você tem uma temperatura favorável para o desenvolvimento de bactérias também. Então, quando você for acondicionar essa carne, ela jamais pode ficar ali perto do gavetão de legumes ou nas prateleiras intermediárias. Ela tem que ficar lá em cima, se não no freezer, muito próximo dele, para manter essa temperatura controlada, ok? Ok, muito interessante, Mais hein? alguma dúvida, pessoal? Van, tá quietinha aí? Eu só tô ouvindo. Mas essa prática de fazer as marmitinhas para semana, para deixar tudo pronto, para mim tá super valendo, muito bom. Que E otimiza ótimo. bastante tempo. Aí, às vezes, eu deixo alguma só com arroz, o feijão, algum legume, a mistura eu faço na semana, mas me adiantou bastante. Ótimo, é isso mesmo. E sabe o que é uma coisa muito bacana quando a gente congela o arroz? E isso vale para quem não gosta de arroz integral. Quando a gente congela o arroz branco, a gente favorece o surgimento de amido resistente. Então, o arroz é um carboidrato, existem vários tipos de carboidrato. E quando a gente congela o arroz branco, já pronto, ele aumenta em 50% essa concentração de amido resistente, que o nome já diz tudo, ele resiste à digestão. Então é como se fosse um arroz integral, porque a degradação, a digestão desse alimento vai ser mais lenta. A grande diferença que a gente tem entre o arroz branco e o arroz integral é a presença de fibras no arroz integral, mas nem todo mundo gosta desse arroz integral por conta do paladar, ele tem umas diferenças no sabor. E aí isso traz muito conforto, por quê? Você pode continuar consumindo seu arrozinho branco do jeito que você gosta e você não precisa nem congelar. Se você deixar ele refrigerado por 24 horas, quando você for reaquecer, ele já tem essa característica de mudança, que é se tornar em 50% a parte dele de amido resistente, que reduz a carga glicêmica. Então, você tem ali um carboidrato de menor índice glicêmico. Quer dizer que quando ele for digerido, no seu corpo, ele vai ter um efeito semelhante ao do arroz integral. Então, isso é uma técnica que eu sempre recomendo para os pacientes diabéticos que descobriram há pouco tempo a doença, que não se adaptaram com arroz integral. Então, isso traz um alívio para a pessoa, ela saber que ela não é obrigada a comer um alimento que ela não gosta. E vale muito a pena, né, fazer desse jeito. Tem muita gente que é fã do arroz fresquinho, mas na dieta ou para controle da glicemia, vale a pena você consumir o arroz requentado, porque ele tem aí essas características vantajosas. Além da praticidade, né, Bom, tá Van? certo. É, Sim, é pois bem é. mais prático. É bem melhor. Aí eu tenho marmita para a semana inteira. Aí chega de domingo, eu já planejo da semana. E quanto tempo isso traz para você de economia na semana? Nossa, bastante. Muito. Porque se eu faço só a organização no domingo, no resto da semana eu tenho mais tempo para cuidar da casa, para ficar com o meu bebê. E quanto tempo você gasta no domingo para fazer suas marmitas? Ai, eu não sei. Você sabe quanto tempo eu gasto de domingo para fazer comida? Acho que nem 1 hora, né? Jura? A gente,
A gente Tá melhor economiza que eu, bastante tempo. então. Eu gasto em média umas 2 horas quando eu armazeno desse jeito, mas aí tem marmita para 2 semanas, então vale muito a pena Sim. mesmo. Não, eu só faço só para uma semana. Aí na outra a gente faz o arroz fresco. Se não sou eu que faço, meu marido que faz. Então a gente Ótimo. vai revezando. Que bacana, muito legal, parabéns aí por essa atitude. Obrigada. Pessoal, mais Mas alguma ajuda dúvida? bastante. Eu Não? acho que Pode falar. não. Não, eu ia falar, eu não sabia que podia congelar o arroz. Sim. E você ainda tem Olha que essa interessante. vantagem que é reduzir o índice glicêmico. Mesmo o arroz Bacana. refrigerado, a partir de 24 horas de refrigeração, ele já reduz a carga de carboidrato. Se for Ah, congelado, a mesma coisa. Então, para quem não Tá. consome o arroz integral, que acaba sendo a maior indicação, você tem produto com a mesma característica. Do ponto de vista nutricional, quando você for fazer a digestão, vai ter essa Sim, equivalência. Então, não tem que problema nenhum você consumir bacana. dessa forma. Uhum. Tá, bacana. Eu achei que pudesse só deixar refrigerado. Que legal, hein? Não, pode congelar. E assim, a Vanessa tá aqui de prova. Quando você descongela, o ideal é você retirar essa marmitinha um tempinho antes do freezer, deixar ali na geladeira ou até em temperatura ambiente por alguns minutos e descongelar no Sim. micro-ondas. E aí, quando você descongela, você não tem uma mudança da palatabilidade. Então, a apresentação desse prato continua sendo muito saborosa. E aí, eu destaco para vocês que utilizar a técnica de branqueamento para fazer a montar os alimentos dessa marmita, vale a pena, porque você consegue preservar muito mais os nutrientes. Quando você dá aquele choque térmico que eu expliquei no começo da nossa conversa, você consegue preservar muito mais. Esse material eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso Eu grupo. ia falar agora. Ele vai ficar no grupo VIP, porque está tudo por Tá, escrito, e vocês podem fazer a consulta em caso de dúvidas, tá? E qualquer outra bacana. dúvida adicional que surgir, vocês já sabem que eu estou à disposição também. Ótimo, muito bem, Certo, doutora. turma? certo, muito Muitíssimo obrigada. obrigada. Imagina, sou eu que agradeço. Depois eu vou deixar lá uma caixinha para vocês darem a sugestão para o nosso tema da próxima semana, que a gente vai fazer aí os encontros semanais, todas as segundas-feiras às 19h30 até às 20, 20h10 no máximo, para também não atrapalhar a rotina de ninguém, já que é comecinho da semana, mas acaba sendo um bate-papo super interessante, como sempre. É uma troca, né? Eu aprendo muito mais do que ensino, então agradeço a todos vocês pela participação e vou seguir à disposição lá no grupo caso tenha ficado alguma dúvida ou vocês não tenham lembrado de perguntar agora, Tá Ok, certo. tá bom? muito obrigada. Obrigada, Uma boa ótima noite a semana aí, Obrigada. todos. abençoada. Amém Para para você todos também, as nós. meninas também. Obrigada, Um beijo Boa grande, boa noite. obrigada, noite, ótima Antônia. semana. Boa Igualmente. noite. Para você também. Boa noite, meninas. Beijo. Boa noite. Boa Boa noite, beijos. Beijos. Tchau, até. Tchau, tchau. Tchau, beijo.